Um grande prazer, um grande privilégio estarmos aqui. Queremos agradecer a confiança do pastor Adriano, em ceder para nós o púlpito aqui, para falarmos um pouquinho. Eu disse para ele que não precisava todo o tempo, não, podia ser só os 10 minutos que o pastor Osmar sempre dava para a gente, Mas Deus nos ajude a falar um pouquinho mais da palavra de Deus, Deus nos concede esta honra também de estar junto com esses ministros aqui, que têm sido também corajosos, valentes em guardar a unidade desta fé. Nós não estamos aqui para dividir, mas para unir. Eu não vou ser culpado de dividir o ministério do Pai, tá certo? Eu creio que esses ministros também não vão ser culpados de dividir o ministério do Pai, tá certo? Caim foi culpado disto, por inveja do ministério do seu irmão, Deus aceitou o ministério do seu irmão Abel, e isto causou ira em Caim e inveja. E a Bíblia diz que Caim matou Abel por inveja, porque Deus tinha aceitado a adoração de Abel, o ministério de Abel. Então Caim foi o culpado de dividir o ministério do pai Adão, tá certo? E o nosso pai que nos gerou é Apocalipse 10, do 8 ao 11, tá certo? E nós não vamos ser culpados de dividir esta casa, este lar. Então nós estamos aqui unidos, estamos dando a mão de companheirismo um com o outro, para permanecermos esta família. E é Deus que nos guarda e que nos protege de qualquer coisa, tá certo? É Deus que nos predestinou para isso. Então a gente agradece o pastor Adriano, também pelas palavras que ele fala a nosso respeito. Eu quero dizer para os irmãos que a gente não tem condições nenhuma de ser o que ele fala a nosso respeito, tá certo? A gente está tentando ser um pregador, tá certo? A gente aprendeu com um mestre, A gente aprendeu. Então a gente está se esforçando para ser um pregador do Evangelho. Eu acho que este ofício cairia melhor nele, de mestre, Porque é um irmão que tem pregado 5 dias por semana, tá certo? Eu não tenho essa condição de pregar 5 dias por semana. Então é ele, eu acho que cabe melhor este título nele do que em mim, Ele tem sido um homem, um guerreiro verdadeiro, ao proteger esta palavra, ao pregar fortemente aqui contra esta doutrina maligna, que estão tentando implantar aí, Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o Éden da revelação, Deus abençoe também os nossos irmãos pela internet. Eu não vou citar todos, mas Deus abençoe os meus filhos ali no meu lar, que estão em conexão, a igreja de Jundiapeba, de Mogi das Cruzes, e todos os irmãos aí que pertencem ao meu ministério. Deus abençoe todos vocês aí, que estão conectados através da internet. É um prazer ter todos vocês conosco. Amém? Eu quero falar um pouquinho aqui, se Deus permitir. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, Que às vezes a gente sobe aqui, sobe tudo da mente da gente, a gente não consegue lembrar. Então a gente anota, que é para não esquecer. É sobre o Éden da revelação, O jardim da revelação. Nós sabemos que ali no princípio, quando o grande Logos de Deus apareceu ali em forma de luz, ele apareceu para estabelecer a criação do Éden, Para falar sobre o Éden da revelação, nós vamos passar no Éden da criação e no Éden da salvação, se der tempo, A gente quer ser também bem rápido aqui para não tomar muito tempo. Então aquela grande coluna de fogo, os irmãos prestem bastante atenção nisso, que ela esteve no Éden da revelação, no Éden da criação, criando, e dando a Adão um ministério. Ali no Éden, Adão tinha um ministério. Deus deu para ele um ministério de cuidar do Éden. E o mistério de cada nome, de cada animal, de cada alma vivente estava dentro de Adão. Adão tinha o mistério de nomear cada alma vivente que estava dentro de Adão, tá certo? Esta coluna de fogo esteve ali no Éden da criação, ela veio para o Éden da salvação através de Cristo, e ela esteve no Éden da revelação através de Brana.
Criando ali com Adão a criação natural, depois criando ali um reino dos evangelhos através de Jesus de forma espiritual, e agora de forma sobrenatural, em Brana, ele trouxe para nós um Éden de revelação, tá certo? O mistério de Adão era nomear todos os animais. Este era o ministério de Adão. O ministério de Cristo era trazer salvação para a humanidade, e o ministério de Brana era trazer a revelação de todos os mistérios da Bíblia para nós. Então nós acompanhamos ali que no princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O profeta diz que aquela coluna de fogo, ela estava ali fazendo amor sobre a terra para trazer um reino, o seu reino de criação sobre a face da terra. E enquanto aquele grande Espírito Santo, através da coluna de fogo, pairava sobre a face das águas, ele trazia à existência um mundo físico, para depois de concluído este mundo físico, colocar Adão como um ministro, para cuidar da criação de Deus. Então, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus começou a criar através daquela grande coluna de fogo. E a Bíblia diz que foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Viu Deus que a luz era boa, veio Deus criando dia a dia até chegar ao sétimo dia. A Bíblia diz que ele tinha visto tudo quanto tinha feito e Deus disse: tudo era muito bom. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, abençoou Deus o dia sétimo. A Bíblia diz que Deus santificou aquele dia para ele, tá certo? E Deus terminou toda a sua obra que fizera e criara, diz a Bíblia. E diz Deus que plantou-se um jardim no Éden e pôs ali o homem. Que tinha formado para o lavrar e o guardar e o governar. Então, como nós falamos, Adão tinha o ministério agora dado por Deus para nomear. O mistério do nome de cada criatura estava dentro de Adão. Adão tinha esse ministério com ele, de nomear cada alma vivente. Deus deu para ele este ministério, do mistério de cada nome. E a Bíblia diz que como Adão chamou, assim foi o seu nome. Adão era um Deus amador, diz o profeta. Adão fez em um grau menor tudo aquilo que Deus fez em um grau maior. Deus era o profissional da criação. Adão era o amador para cuidar ali e dar nome a cada alma vivente. Adão tinha, diz o profeta, condições, poder de mudar o leito dos rios, mudar de lugar a árvore que ele desejasse. Amém? Amém. Então, acompanhando aqui, Deus viu que o homem Adão estava só. Deus viu que o homem Adão estava só, solitário. Não tinha ninguém que pudesse dizer: eu vejo. Enquanto Adão colocava os nomes, exercia o seu ministério ali, misterioso de colocar nomes em cada animal. Adão tinha esse ministério de Deus. Mas não tinha ninguém ali para dizer: eu vejo, Adão, o nome do animal girafa. Eu vejo o nome do animal leão. Eu vejo, Adão, o nome de cada animal. Não tinha um ministério ali, de uma igreja para dizer para Adão. Um ministério de Eva, para que Adão e Eva desfrutassem do ministério. É assim que a Bíblia descreve, Então Deus viu que o homem Adão estava só, solitário. Não tinha ninguém que pudesse ver o governo de Adão na criação. E viu Deus a solidão de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para estar diante dele. Então Deus, a Bíblia diz, fez cair sobre Adão um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, anestesiado. Deus tomou uma costela, cerrou, abriu o lado de Adão. Adão era feminino e masculino.
E da costela de Adão, Deus formou uma mulher. Trouxe a Adão, esta é agora ossos dos seus ossos, carne da minha carne, espírito do meu espírito. Será chamada varoa, porquanto de Adão o varão foi tirada. Amém? Agora Adão tinha uma companheira que podia dizer, eu vejo Adão. Tá certo? Agora Adão tinha uma companheira para ver, compartilhar do seu ministério, né, que ele tinha ali no jardim da criação, no Éden, né? E então Adão, enquanto passeava no jardim, Eva estava ao lado dele, contemplando cada nome, cada leito de rio, e Adão compartilhava com Eva, cada coisa que ele fazia, Eva estava do lado dele, compartilhando daquele reino precioso. Amém? Adão estava feliz, não estava mais sozinho, né? Compartilhava e desfrutava do ministério, do governo dele, junto com Eva. Mas a Bíblia diz, olha, a serpente era o animal mais astuto, né, que estava ali no Éden. Esta disse à mulher, não disse Deus, de toda a árvore do jardim comeremos? Criou-se ali uma interrogação. E a mulher disse, de toda a árvore do jardim comeremos livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, não comeremos, nem nela tocaremos, para que não morramos, né? A serpente diz, certamente não morrerás. E ali, Eva aceitou, né? Aquela serpente viu aquela mulher formosa que era Eva, e ali a Eva aceitou aquela interpretação errônea da palavra, e ali em um ato de adultério derrubou toda a raça humana e a terra e toda a criação de Deus. Tá certo? Deus agora iria preparar um Éden de salvação, porque a terra voltou a estar agora em trevas, o abismo voltou a estar em trevas, a terra voltou a estar sem forma mais, porque Adão caiu com Eva depois de tomá-la, sabendo do adultério, levou toda a raça humana, e a terra que estava já formada com a luz de Deus, voltou a estar sem forma e vazia, e as trevas voltou a pairar sobre a face do abismo. Agora Deus iria preparar um Éden de salvação, novamente, e o Espírito de Deus começa a se mover sobre a face da terra, diz o profeta, a fazer amor, criar a coluna de fogo. E o que faz Deus? Deus diz novamente, haja luz. E houve Isaías 9:2. Haja luz. Novamente a coluna de fogo estava em cena, pairando sobre a face da terra, agora com a negridão do pecado. Agora a coluna de fogo estava encarnada em Isaías 9:6, o povo, a terra ali de Zebulon e Naftali, diz a Bíblia, o povo estava assentado nas regiões da sombra da morte, em trevas. Mas a Bíblia diz que aquele povo, a terra de Zebulon e Naftali, a Galileia das nações, viram uma grande luz. E quem era esta luz? Jesus. Amém? O povo viu. Então Jesus aparece em cena como a luz do amanhecer, uma grande luz. O Logos Criador agora estava em Jesus para criar salvação para o ser humano. Amém? E viu Deus que Jesus era bom. E viu Deus que Jesus era bom. A luz de Jesus era boa, e assim foi. Amém? E a coluna de fogo, a luz de Jesus começa a trazer à existência cura divina. Limpar os leprosos, diz a Bíblia que Jesus foi ungido para isso, né? Então Jesus dizia, haja olhos para os cegos, a grande coluna de fogo encarnada, haja olhos para os cegos, haja audição para os surdos. Jesus está criando agora o Éden de salvação para o ser humano. Haja vida para os mortos. A coluna de fogo em carne estava em Jesus, né? E viu Deus que tudo era bom, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e assim foi. Amém? Pois o Espírito do Senhor é sobre mim para criar olhos aos cegos, criar liberdade aos cativos, criar liberdade aos oprimidos, criar cura aos corações quebrantados.
O Espírito do Senhor é sobre mim para trazer um Éden, um evangelho de salvação. Amém? E depois de Deus ter em Jesus a coluna de fogo em carne, ter criado todo o Éden de salvação, no jardim do Getsêmani, ele ficou só. Tá certo? Como Adão ficou só no jardim do Éden, Jesus estava só no jardim do Getsêmani. E Jesus esperou que todos vissem o que ele era. Tá certo? Todos me abandonarão e eu ficarei só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. E disse Deus: não é bom que Jesus fique só. Não é bom que Jesus fique só. Far-lhe-ei uma adjuntora para estar com ele. E havendo Cristo criado todo o reino da salvação, Cristo estava só. A Bíblia diz que ele ficou só, né? E Deus fez Cristo cair em um pesado sono, anestesiou Cristo sobre a cruz. Tomou uma lança, cerrou a carne de Jesus e tirou uma costela. E da costela, ali do corpo de Cristo, saiu água, sangue e espírito. E desta costela formou uma mulher. Amém? E trouxe a Jesus no dia de Pentecostes. E Deus disse: essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, espírito do meu espírito. Será chamada minha igreja noiva. Varoa, porquanto de Cristo foi tomada. Amém? Agora, Jesus tem uma noiva no Pentecostes, com o noivo Jesus, o segundo Adão, desfrutando do jardim de salvação que Deus criara. Amém? E disse Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você comerás livremente desta palavra. Amém? E passou a igreja, e passeou a igreja Eva do Pentecostes por um espaço de 300 anos, desfrutando do Éden da salvação. Amém? Ora, Constantino era a serpente, o imperador mais sábio do que todos os imperadores. Este viu a igreja do Pentecostes crescendo, bela e formosa, disse para ela: você não quer se unir comigo? Porque Constantino uniu a igreja com o Estado, dando a ela poder, dando a ela liberdade, fazendo dela uma adúltera, porque Constantino uniu ela com o Estado. O profeta diz que ela adulterou no ano 306 em Niceia. Constantino prometeu liberdade para os cristãos. Constantino forjou, sendo uma serpente astuta, forjou um falso cristianismo para ele, para ganhar a atenção da igreja que era pura. E a segunda Eva, a noiva de Pentecostes, caiu ali em Niceia, trazendo novamente trevas sobre a face da terra. Amém? Ora, novamente aquele lindo jardim do evangelho de salvação, aquele evangelho puro, que Deus tinha criado em Cristo, o Adão Cristo. A salvação foi perdido, aquele puro evangelho perdeu a forma, a terra ficou vazia novamente, sem a palavra de Deus. Amém? As trevas cobriram novamente a face da terra, a Bíblia foi deturpada, deformada, e o Espírito de Deus teria que voltar a pairar sobre a face do abismo, para agora novamente a coluna de fogo trazer luz sobre a terra e formar agora um Éden de revelação. Amém? Os irmãos acompanham o paralelo, porque Adão ficou só, Jesus ficou só, Brana ficou só. Amém? Por mais de 1200 anos, as trevas esteve sobre a face da terra. A Bíblia estava sem forma e vazia e sem revelação para nós. Deus começa a formar agora uma nova terra. Amém? E diz Deus: haja luz do entardecer. Amém? Haja Mateus 17:11. Elias para restaurar todas as coisas. Agora a coluna de fogo está criando um evangelho de revelação, um jardim de revelação. Amém? Agora nós estamos no Gênesis da revelação, um Éden que Deus formou para trazer novamente luz sobre a face da terra. Amém? Então, no princípio
No princípio, a terra era sem forma e vazia. Agora nós estamos no fim da terra, no fim da era de Laodiceia. E a Bíblia está sem forma e vazia para nós. Havia trevas sobre a face da terra e das igrejas. Amém? A última era não tinha nada de luz, diz o Mumbrana. A terra estava em trevas, coberta pela escuridão. E o Espírito pairava sobre a face da terra, das igrejas. E disse Deus: haja a luz do entardecer. Novamente a coluna de fogo entra em cena para criar a revelação para a igreja. Haja Zacarias 4:6. Haja a luz do entardecer. Amém? E viu Deus que a luz do entardecer era boa. E viu Deus que a luz do entardecer era boa. Ele diz: haja Apocalipse 10:7. Haja a voz do sétimo anjo. Amém? E Deus fez separação entre as trevas da era de Laodiceia e a luz do Filho do Homem, o sétimo anjo. E disse Deus: haja a revelação do primeiro selo. Deus agora está criando a revelação para nós. Amém? E disse Deus: o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, e sim o anticristo. É uma doutrina do nicolaísmo. E viu Deus que esta revelação era boa para a igreja. E foi o primeiro dia, a tarde e a manhã do primeiro dia do primeiro selo. E assim foi. Amém? E disse Deus: haja a revelação do segundo selo. E disse Deus: o cavaleiro do cavalo vermelho é a coração do espírito do anticristo para formar um falso profeta sobre a terra. E com a espada para matar todos os que não concordam com a sua doutrina. Amém? E viu Deus que era boa a revelação do segundo selo. E foi a tarde e a manhã do segundo selo. Amém? Nós vamos pular aqui alguns selos para nós ganharmos tempo, tá bom? E disse Deus: haja a abertura do terceiro selo. E disse Deus: o cavaleiro do cavalo preto é a era negra que tinha chegado para a pequena igreja. O poder papal tirando todo o puro evangelho e implantando dogmas satânicos. E viu Deus que esta revelação era boa para a igreja noiva. E foi a tarde e a manhã do terceiro selo. E disse Deus: haja a abertura do quarto selo. E Deus disse: o cavaleiro do cavalo amarelo é a morte da mistura dos 3 primeiros selos, cavalos. E a separação eterna de Deus, o quarto selo. A separação eterna tinha chegado para aquela que era a mistura de credos. E viu Deus que era boa a revelação do quarto selo. E foi a manhã e a tarde da revelação do quarto selo. Amém? Olha, seguiu o Logos criando dia a dia e revelando cada selo. O Logos encarnado em Brana. Assim como o Logos encarnado em Cristo criou os evangelhos de salvação para nós, agora este Logos estava encarnado em Brana, na luz do entardecer, para trazer luz e revelação para a igreja ser raptada. Amém? E abençoou Deus o sétimo anjo, o sétimo dia, e o santificou para si. Que foi que Deus disse? Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o seu corpo. Você é o sétimo dia para mim. Em ti eu vou descansar. O sétimo anjo, a Bíblia diz que Deus abençoou o sétimo dia e o separou para si. Deus separou o sétimo anjo, porque nele Deus descansou. Amém? E havendo Deus criado o sétimo anjo, no sétimo mensageiro, Deus descansou, Deus o santificou para si. Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa, porque tem uma obra para ti. Foi isso que Deus disse para o sétimo dia. Tá certo? Foi isso que Deus disse para o sétimo dia. Deus o abençoou e o santificou. Para si. Amém? Veja. E nele Deus descansou de toda a sua obra que fizera de 7 eras que Deus revelara. Amém? Estas são a origem da revelação dos 7 selos. No dia em que o Senhor Deus desceu numa nuvem para revelar todos os mistérios da Bíblia. Amém?
Veja, Deus revelou pelo ministério do sétimo anjo todos os mistérios da Bíblia. E Deus agora esperou Deus a semana toda para ver se alguém dissesse: eu vejo. Agora a palavra revelada, Brana estava sozinha. Não tinha uma adjuntora para compartilhar do reino da grande revelação que Deus trouxe, criando através do sétimo anjo. Amém? Então veja, não havia ninguém que dissesse: eu vejo a misteriosa criação de cada selo. E para o homem Brana não se achou adjuntora, uma esposa que estivesse como que diante dele dizendo: eu vejo. Eu vejo. Brana estava só, como Adão ficou só, como Cristo ficou só. Né? Então Deus fez cair Brana em um pesado sono de 40 anos. E no ano 2000, Deus cerrou a carne de Apocalipse 10, 7, e da costela da palavra revelada, Ele tirou uma noiva em seu lugar. Amém? Deus tira agora de Brana a palavra revelada, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Deus tirou e formou da costela da palavra revelada do sétimo anjo, Deus formou para ele uma esposa, e trouxe Apocalipse 10, do 8 ao 11, a Brana, a palavra revelada, e disse: esta é agora ossos dos seus ossos, palavra da minha palavra e carne da minha carne, revelação da minha revelação. Amém? E será chamada varoa Brana, porquanto de Brana a palavra revelada foi tirada. Amém? Importas que profetizes outra vez a nações, línguas e reis. Brana não está sozinho nesta noite. Amém? Ele tem uma esposa. Eu e você somos esta esposa. João representa esta esposa que disse: eu vejo, Brana, a palavra revelada. Eu vejo os trovões revelados. Eu vejo o cordeiro saindo do trono. Agora nós somos esta igreja que passeamos neste grande jardim de revelação, contemplando a obra do nosso esposo. E nós dizemos: nós vemos a era de Laodiceia terminar. Nós vemos o cordeiro saindo do trono. Eu vejo você descendo numa nuvem de anjos para mim. Amém? E agora Apocalipse 10, 7 não está sozinho. Porque nós fomos tiradas dali, tá certo? Por uma cirurgia que Deus tirou, cerrou, abriu Apocalipse 10 e tirou Apocalipse 10 do 8 ao 11. E trouxe a palavra revelada. Uma esposa para estar junto com o sétimo anjo, a palavra revelada. E hoje nós desfrutamos de um Éden de revelação. Amém? Deus agora tinha um companheirismo. Agora Deus podia desfrutar de Apocalipse junto com a sua esposa. Jesus agora estava completo com a sua esposa. E Cristo, o esposo, não estava só mais. Não está você feliz nesta noite? Por ter sido tirada da palavra? E a Bíblia diz, o profeta diz que esta agora não cairá, porque ela está predestinada para isso. Em cada queda que houve dessas igrejas, Deus teve um propósito. Mas Deus tem um propósito com esta última, é dela não cair, porque ela será tomada no arrebatamento. Esta não cairá. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que maravilha, né? Que bênção de Deus, esta luz que o pastor Sinival tem trazido. E é uma coisa que os nossos irmãos têm comunicado comigo, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo de luto, os nossos irmãos da internet têm dito a mim, né? E eu creio que tem falado a esses pastores também: pregue a palavra. Ovelha gosta de alimento. Ovelha gosta de revelação, de luz, da palavra de Deus. Não vamos nos importar com as críticas, com as perseguições, com as lutas. Vamos, pastores, entregar
alimento para o povo. As ovelhas precisam disso, né? Disso, da palavra de Deus, aquilo que o pastor Osmar sempre entregou, alimento espiritual. Amém?